Então, um Flamengo muito superior, os jogadores entendendo o que o treinador quer e um Flamengo com uma evolução muito boa, principalmente no jogo de hoje. Os jogadores entendendo o que o treinador quer e o treinador também entendendo, né? A melhor forma de utilizá-los. Isso que é interessante falar. Quando você tem um entendimento, que a gente discutia muito sobre isso, né? E eu também estou aqui, né? Eu também critiquei um pouquinho, a mão pesou um pouquinho em cima do trabalho do Paulo, porque a gente conhece esses jogadores, né? A gente sabe onde esses caras rendem mais. E aí a gente até brincou fora do ar. Ele girou durante 3, quase 4 meses para voltar para aquele Flamengo que o torcedor está mais acostumado, onde esses jogadores estão mais acostumados a jogar e aonde eles conseguem produzir, né? Eu estive no Maracanã, no jogo da Libertadores na terça-feira, e o Everton Ribeiro foi gigantesco, porque ele, como você disse, ele estava confortável naquela posição. Ali você consegue extrair o melhor do Everton Ribeiro. Então, assim, o Paulo Souza, ele deu um passo atrás, ele teve um entendimento, e isso tem que ser louvável também, porque se ele insistisse em algumas movimentações, em alguns jogadores em posições diferentes, isso ia ser muito complicado para ele permanecer. Então, ele entendeu o momento, ele entendeu aonde esses jogadores podem render mais, e o Flamengo, nos 2 últimos jogos, conseguiu também esses jogadores darem ao Paulo Souza, ao treinador, a sensação de que as decisões, nesse momento, são as mais corretas. Porque o Flamengo faz 2 bons jogos, né? Se não enfrentou um adversário um pouco mais fácil na Libertadores, mas hoje enfrentou um adversário de qualidade e foi superior durante os 90 minutos. E o Felipe Luiz, só para completar, o Felipe Luiz, na minha opinião, foi o Felipe Luiz de antes. Eu acho que foi a melhor atuação dele no Flamengo. Ele foi um Felipe Luiz lateral, eu entendo o que o Zinho fala, então na saída de bola ele vai fazer esse movimento mesmo, como o mestre Calçade sempre coloca, porque ele tem muita qualidade para sair com a bola, mas tirando a saída, o Felipe Luiz foi lateral. Então a gente viu o Felipe Luiz indo para o meio campo, construindo um pouco pelo meio, a gente viu o Felipe Luiz construindo o jogo também com jogadas de cruzamento pela beirada do campo, no sistema ofensivo, coisa que a gente não via o Felipe Luiz fazer isso quando tinha uma linha mais formada de 3 zagueiros. Então é isso, né? É o treinador que coloca os seus jogadores nas melhores posições e consegue extrair deles o que se é esperado. Nessa primeira fase de construção, você olha para o lado do campo, você vê o Rodinei, um pouco mais acima. O Felipe está aqui, com os 2 zagueiros trabalhando a saída. E o Lázaro, hoje, ou era o Bruno Henrique. Sim. Você enxerga nas beiradas. E ali o Flamengo tem um poder de associação no meio de campo, que eu acho que é ali que bateu com o São Paulo. O São Paulo não estava bem no centro, porque o São Paulo joga no 4-4-2, Éder e Caleri, e aí tem o Alisson, que estava do lado direito hoje, o Igor Gomes, sem a bola, tentava voltar pela esquerda, com a bola, ele era o cara do meio de campo, mas num setor onde o Flamengo domina. E ali o São Paulo não conseguiu chegar e criou muito pouco. Esse problema da criação do São Paulo não se resolveu durante o jogo, porque onde ele era pobre nas ideias, e até numericamente falando, o Flamengo vinha com todo mundo. Congestionado. Então, esse é um ponto interessante. Tendo o Paulo Souza, eu achei que ele tinha todo o direito de rodar o elenco. No estadual, principalmente, né? Rodar, tirar os caras de onde gosta de jogar e tal. Porque o estadual, você bagunça um pouco, você mostra o que você quer, você vê que não dá certo aquilo que você está pensando. Mas eu imaginava que na semifinal e final, o Flamengo vinha pronto. E ele não veio pronto. Ele veio ali... Porque era a ideia dele, né, Calçado? Ele só acordou ali, depois. Porque a ideia de jogo do Paulo Souza era aquela. Se funcionasse da forma como ele imaginava, o Flamengo, a gente veria um outro Flamengo. Um Flamengo completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas as coisas não fluíram, né? Não aconteceram. Acho que os jogadores também tiveram participação nisso, né? Então, às vezes, o torcedor cobra um pouco. Porque, o jogador está incomodado de jogar ali, está fazendo cara feia, mas porque eles sentem, né? Eles sabem onde eles podem render mais. E aí eu acho que tem o mérito do Paulo Souza, como o Zinho falou. Ele tem muita capacidade, é um entendedor de futebol, mas a hora que ele teve que dar um passo atrás, eu preciso recuar um pouquinho para fazer esse time funcionar. Ele fez isso. Eu queria citar 3 nomes, para mim, que modificam o Flamengo radicalmente. João Gomes, que hoje é titular absoluto do Flamengo. Thiago Maia também. E o Thiago, ele é aquele cara que eu acho, isso também é resultado do Paulo. O Thiago, ele dá uma mapeada, ele dá uma olhada, ele vê... Opa, eu preciso ficar um pouquinho mais, baixar um pouquinho mais, deixa o João. João saía pela esquerda. Mas Thiago e João dão um equilíbrio para o meio de campo, com 2, e o Flamengo jogou várias vezes com 1 ali. Com 2, aí justifica não ter o terceiro zagueiro. Sim, claro. Né? Você dá liberdade para outros jogadores.
E o Everton Ribeiro, que você pega o Everton, legal, o Everton foi jogar na esquerda, foi jogar no monte. A hora que o Everton vem e ele pode jogar mais próximo da Arrascaeta, é demais, né? Everton, Arrascaeta e Gabigol, aí é bom demais. Daqui a pouco a gente vai para o Maracanã também, tá? Porque, claro, a gente vai ouvir, sim, o Paulo Sousa, os jogadores do Flamengo e, claro, os jogadores do São Paulo também, tá? E o Rogério Ceni. Vamos dar uma olhada nos números do jogo? E aí eu já quero que o Zinho comente o seguinte, tá, Zinho? Enquanto a gente vê os números também. Olha lá, vamos dar uma olhada então, ó. Não deu chance para o São Paulo. A posse até foi bem dividida, se a gente for ver ali, ó, 53-47. Mas olha como o São Paulo, como o Flamengo chutou aí o triplo, né? O mais que o triplo. Chute certos, então, muito mais. Olha, 8 contra 1 só. Grandes chances, 4 contra 1 do São Paulo. Ações na área do rival, 25 contra 13. E as recuperações de posse, né? O morder também ali, ó, 46 contra 32. Ozinho, então vamos lá. O time encaixa, não é porque exatamente a ideia do Paulo Sousa começa a funcionar, mas é porque ele dá um passinho para trás para realmente encaixar todo mundo? É por aí? Eu acho que assim, o comprometimento dos atletas, né, no sistema que ele quer, que ele adota, marcação mais na frente, né, com linha alta, que é a nomenclatura hoje moderna, né? A gente falava na nossa época, né, Fábio? Vamos pressionar, vamos abafar lá na frente. Mas hoje tem uma nova nomenclatura e essa marcação em linha alta, esses atletas do Flamengo se adaptam melhor. Não são jogadores com característica de marcação, né? Claro que o Thiago Maia e o João Gomes sim, mas se você pegar Lázaro, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, não são jogadores de marcação, mas se comprometeram sem a bola a fazer isso. Você vê que assim, um time que tem a maior posse de bola, que chuta mais no gol, que tem mais ações ofensivas, também é o time que recupera mais bola. E isso é, sem a bola, uma aplicação dos atletas, entendendo o que o treinador quer. Mérito do Paulo Sousa, que conseguiu colocar isso na mente dos jogadores, que é importante, né? O perde e recupera rapidamente para não dar chance para o adversário. Claro que o São Paulo ofensivamente não criou, né? Foi um time que baixou as linhas, marcou muito, se dedicou, né? Suou muito, mas não teve a qualidade técnica para construir jogo, né? Foi um time que se limitou muito, né? Você vê que no primeiro tempo o grande ataque saiu o gol, foi um passe do Rafinha. Mas eu acho que sim, há uma evolução, há um comprometimento dos atletas junto com aquilo que o Paulo Sousa quer. Isso requer tempo, né? Quando a gente falava, criticava, não era nunca como algumas pessoas já começaram a falar, tá na corda bamba, daqui a pouco vai trocar. Não. Tem que se dar tempo ao trabalho para todos os treinadores, os que vêm de fora, os que estão aqui, porque o resultado vai aparecer, ainda mais quando a gente vê conhecimento de futebol que o Paulo Sousa tem. Agora, ele está conhecendo seus atletas. E esse passo atrás, né, dito aí pelo Fábio Luciano, por você, eu acho que é ele conhecer e aceitar que a característica de jogadores que ele tem é melhor, né, ele mudar um pouquinho o estilo daquilo que ele queria. Um Everton Ribeiro aberto pelo lado esquerdo não tem mais velocidade para fazer isso, não tem mais essa condição física de vir aqui atrás toda hora e conseguir chegar à frente do mesmo jeito, muito aberto pela esquerda. O Everton Ribeiro, ele chegou à seleção jogando pelo lado direito, vindo para dentro para construir o jogo, e ele, próximo do Arrascaeta, sobe o futebol dele, e é claro que facilita também para o Arrascaeta, que mais uma vez, né, a regularidade do Arrascaeta é incrível, né? Sempre joga bem, dificilmente a gente vê o Arrascaeta jogando mal no time do Flamengo. E entre esses testes, vale destacar que é rodando e testando que ele descobre o Lázaro, que ele encontra o João Gomes, que hoje, como vocês citaram, entre rodar tantos volantes, de Arão, Andréas, a Thiago, ao João Gomes, ele é quem mais jogou. E hoje ele não sai mais. Hoje eu acho difícil, sim, ele também não pode... Ele vai ter que alterar bastante a equipe em função de calendário, ponto. Quarta ele já tem, olha o jogo que ele já tem na quarta, né? É difícil, mas se ele pudesse, o que eu vejo do jogo passado para este jogo, do falando de Libertadores para hoje, ele só trocou jogadores que não podiam atuar. Então, Mateuzinho e Bruno Henrique. As ideias foram mantidas e ele colocou jogadores para que possam... O Lázaro para executar dublê de Bruno Henrique e o Rodinei de Mateuzinho. Cada um com sua característica, mas não é que ele modificou o Flamengo. Então, eu acho que ele, aparentemente, vamos ver, ele demonstra que ele gostou deste formato, embora vá ter que trocar. Ele deu um passo
ele deu um passo à frente, os jogadores também recuaram um pouquinho. Então é o seguinte, eles chegaram mais próximos. Teve um equilíbrio, é isso? Dos dois lados. Tá. Do grupo, fala, bom... Ele deu um passo atrás, os jogadores deram um passo à frente. Eu tenho... o jogador fala, exatamente. Tem um treinador novo aqui e ou a gente respeita as ideias... Não, vamos pro mesmo lado. Não adianta um ir para... Agora, também não dá para ser aquela loucura toda. Então, e aí? Vamos nos aproximar? Vamos. O que eu vejo é um Flamengo mais próximo do que o jogador... o que você... Não é o jogador gosta de fazer. O que você tira melhor de jogador. Não é gostar ou não. O que Everton Ribeiro rende mais? Aqui. Pô, então é aqui. Onde João Gomes? Aqui. João Gomes, Thiago Maia, você não vai ficar modificando. Você vai pegar o Gabigol e inventar uma nova função para ele. Não, cara, o Gabigol rende mais. O Gabigol estava sofrendo muito, hein? Porque naquele Flamengo que ficava mudando, né? Todas essas mudanças impactam no jogo do Gabigol. O Gabigol não é um centroavante de ficar parado, ele é um centroavante de movimentação. O Gabigol é de chegada na área. Então ele precisa atacar a profundidade, a defesa, as costas da zaga, mas ele tem que ter o passe. Então, com Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Gabigol vai ter essa bola o tempo todo. Aí o Gabigol vem jogar o futebol que ele joga. Agora, quando você tirar isso dele, você também está querendo atrapalhar a vida do cara, né? É engraçado, Bruno, que a gente tá só fazer um comparativo com relação ao jogo da Libertadores, né? Que eu até estive lá. O Paulo, em um momento do jogo, o Flamengo estava muito bem, né? Com uma linha de 4, enfim, com o Felipe Luiz. E ele opta em tirar o Felipe Luiz e colocar o Léo Pereira como terceiro zagueiro. A partir desse momento, e a gente está como está no Maracanã, a gente percebe a movimentação do torcedor, né? Então, assim, o Flamengo estava jogando bem, ele entende que o Flamengo está bem e ele quer, mais uma vez, ele quer insistir um pouquinho mais, e eu vou falar essa palavra, ele quis insistir um pouquinho mais para ver se, com o Flamengo vencendo, esse esquema poderia ser retomado. E quando o Léo entra, e nada contra o Léo Pereira, porque também está entrando em alguns momentos numa posição que ele não está acostumado, acaba tendo uma jogada, né, do adversário e quase sai um gol ali. Então, você vê, ele está conhecendo e aprendendo, porque hoje ele poderia pensar em fazer esse movimento, só que ele mantém o Felipe Luiz até o final do jogo, ele mantém a mesma formação defensiva, e eu acho que é isso que o treinador também, ele tem valor, né? Ele está tateando ali e sentindo... tanto na questão tática do time, como o time rende melhor, essa conexão com a arquibancada também, né? Porque tem que entender aqueles jogadores que estão mais minados com o torcedor, para não trazer uma atmosfera diferente do que o Flamengo está acostumado, e hoje parece que os movimentos dele foram acertados. Vamos ver quando tiver... Parece não, os movimentos dele foram muito acertados. Todos os zagueiros à disposição, vamos ver como é que vem o Flamengo. Então. Se tiver todo mundo de volta, né? O próprio Marinho não entrou na que é a dele mesmo também, né? Ele ainda faz essas escolhas, certo, Fábio? Sim, mas assim, o Marinho ele entrou em alguns momentos, Bruno, como ala esquerdo, né? Então ele entrava ali com uma formação de 3 e o Marinho tendo que defender. O Marinho entrou como meio campo. Hoje ele entra como um atacante do lado esquerdo. Que já não é aonde ele está mais acostumado, mas é um atacante. Ele não tem tantas obrigações defensivas, tantas obrigações de criação no meio de campo. Ele é um atacante. Mais fácil ele se desenvolver aí nessa função que é parecida. Exatamente. Aquela que ele tinha, porque assim, era o Marinho mais aberto, que o Marinho era na direita. Aquele jogador da beirada para dentro. Quando você coloca o Marinho no sistema em que você tem o lateral passando e ele tem que jogar por dentro, onde joga o Everton Ribeiro, ele não tem essa capacidade de se associar que tem o Everton. Aí você cria um novo mundo para o Marinho. Exatamente. Quando ele entrou na esquerda como o cara da beirada, é só mudar o lado. Ele está um pouco mais... Embora para alguns mudar o lado seja uma catástrofe. Eu acho que ele pode se adaptar. Mas o Marinho, assim, a jogada que ele fez hoje, Calçado, que a gente, né, o torcedor do Flamengo estava na expectativa também do Marinho entrar, ter uma boa atuação, participar do gol, tanto que ele comemora o gol da Arrascaeta como se fosse o dele. Então, você vê a vontade que ele estava de entregar alguma coisa para o torcedor do Flamengo, para se fazer importante também. E aí, quando você tem o Marinho nessa função, o Everton Ribeiro está conquistando o espaço dele na direita, onde o Marinho gosta de jogar. Mas quando você ganha a confiança do Marinho na esquerda, nada impede de você ter, por um exemplo, o Bruno Henrique não pode jogar, por exemplo, e você entra com o Marinho, do Everton Ribeiro e o Marinho trocarem de posição. Então, você está entendendo? O Everton Ribeiro vem um pouquinho para a esquerda, o Marinho joga na direita, depois ele retorna de novo para a esquerda. Então,
você ganhar o jogador aonde ele está um pouco mais acostumado. E é totalmente diferente, Bruno. Você colocar o Marinho de ala esquerda é totalmente diferente de você colocar o Marinho como um atacante pelo lado esquerdo, porque é onde ele conhece. Zinho, aí a vitória assim, faz bem para todo mundo, né? Faz bem para o Marinho, que apesar de entrar do lado esquerdo, participa da jogada do gol, comemora, né? Se sente que entregou alguma coisa. Para o Isla, mais ainda, né? Então, assim, o ambiente passa a ser muito mais favorável do que era antes, né? Pô, não tô na minha, não tá dando certo e o técnico ainda critica que não A gente não tá entendendo. Hoje tá mais tranquilo, né, Zinho, nesse sentido. A atmosfera, quando fica boa, facilita para o atleta desenvolver o seu potencial. Até para o treinador também fazer as escolhas. Vamos dizer, assim, a gente está falando em cima da coisa quando dá certo. Mas, assim, eu não achava que o Lázaro estava mal no jogo para sair. Também. Pelo Não contrário, estava. ele dá um passe Concordo. pro primeiro gol e no segundo tempo, ele dá um passe para o Arrascaeta que o Jandrei faz uma ótima defesa, que poderia ter sido o segundo gol. Mas é uma opção do treinador. E o ambiente, quando está bom, você vê que até sai um jogador que estava bem, que poderia estar cansado. Aí, assim, tem um diálogo ali dentro do campo, a gente não está lá, né? Mas a gente que foi jogador ali, a gente sabe que dentro do campo tem o garoto fala, o treinador pergunta, já não está cumprindo, o cara tem o feeling dele e o Paulo Souza teve isso. E ele coloca o Marinho, até numa característica que não é aquela que a gente conhecia do Marinho do Santos. Mas com a atmosfera boa, um ambiente bom, a coisa acontece. Chama uma coisa positiva. Você vê, a bola que o Isla acerta, ele dá o corte, né, um apoio, um belíssimo passe, se não me engano, foi de João Gomes, na característica dele, mas ele corta para dentro e bate com a esquerda, que não é o forte dele. Mas você vê, né, assim, a vibração do time, o apoio do torcedor, a confiança que o treinador passa para o atleta e o atleta querendo acertar. Isso tudo influencia. E a gente viu um Flamengo que vinha jogando bem, que foi melhor do que o São Paulo, que merecia o resultado, mas com esse ambiente, essa atmosfera que você fala, as coisas acontecem. Acontecer para o Marinho é importante, o Fábio viu muito bem, ele dá lá a comemoração de gol dele, dando a cambalhota, porque o gol o gol é do time, né? Claro, mas assim, a jogada foi dele. Sim. E ele sabe que isso traz confiança para uma sequência, para ele ter mais oportunidade. E quem ganha com isso é o Flamengo, é o treinador, que tem mais opções. Hoje ele não tinha o Vitinho, que faria essa função, não tem o Bruno Henrique, que poderia fazer essa função. A opção foi botar o Marinho, a coisa acontece, dá certo, isso é bom para o ambiente. Porque ele faz as escolhas dele. Olha só se não tem o resultado. Já ia ser questionado por que o Hugo no gol e não o Santos. Imagina, olha a aposta, que é uma aposta, certo, dele. De repente dá errado e o Hugo não vive uma tarde brilhante no Maracanã. E outra, ele tem uma semana que começou bem, porque se ele tem um resultado ruim hoje, depois o próximo jogo também não é assim tão animador, né? É um jogo difícil, o Palmeiras. Então, assim, esta semana começou contra um São Paulo que se dedica ao brasileiro, que é competitivo, é nítido que o São Paulo escolheu o brasileiro como forma de se recuperar. Eu acho importante isso pelo seguinte, Rogério precisa devolver a autoestima não só para alguns jogadores, mas para um time de futebol que é uma entidade, São Paulo, é um grupo, e o brasileiro não estava conseguindo. Às vezes você fica muito tentando mata-mata aqui, mata-mata ali, mas esta sequência de 38 rodadas é uma sequência que constrói o caráter de algumas equipes, né? Então, o Rogério conseguiu usar o Paulista para isso. Agora, neste embate com o Flamengo mais próximo de suas características, dos jogadores, combinando com o treinador, é ainda uma equipe muito mais forte do que o São Paulo, não dá nem para comparar. Você pega o banco, a hora que ele começa a usar o banco, o Flamengo estava com dificuldade de se aproximar, treinador e jogadores. Quando isso começa a acontecer, ele volta... Lembrando, o Bruno Henrique é um outro patamar de futebol. E o São Paulo sentiu isso, tanto que não finalizou o alvo uma única vez. Única vez. E saiu o gol do Caleri. E isso é muito pouco. Então, o São Paulo tem um desenvolvimento aí muito grande. Mas a gente está comparando forças, nesse momento, desiguais. O Flamengo estava se aproximando ali, o que está acontecendo? Quando o Flamengo começa a se revigorar, aí você... fala, não, o Flamengo, com os jogadores que tem, a capacidade dele de enfrentar o brasileiro é totalmente diferente. Não vamos esquecer que Atlético Goianiense, é que tudo passa muito rápido aqui.
A gente está falando da semana passada. Sim, sim. Atlético Goianiense, aí veio Tajeres e agora tem o São Paulo. Tajeres e São Paulo mudou muita coisa em relação ao jogo de estreia do Flamengo. Então, tudo assim, ó. Uma semana, cara, parece uns 6 meses. Hein? Parece. Agora, Fábio, no jogo contra... Aliás, a gente tem os números do Lázaro, não é? Números, o Zinho estava falando que ele não estava mal na partida. Então, são números de assistências. Depois eu pergunto para o Fábio também do sistema defensivo do Flamengo. Mas vamos lá, ó. Vamos ver. É o 12º jogador, jogadores com mais assistências na temporada. Olha aí os Lázaro, com 6 em 790 minutos. Depois o Arrascaeta também tem 6, mas quase o dobro aí de tempo em campo. E ainda o Vitinho. Ele estava bem no jogo? Estava bem, sim. Ele estava fazendo o papel do lado esquerdo, ele vinha na diagonal, cortando com a posse de bola, né, com a perna direita. Então, assim, ou para bater na área, ou para finalizar. Ele vem num desses cortes, foram alguns, hein? Ele encontra o Arrascaeta, ele vem muito bem, dá a impressão que ele vai dar uma pancada e ele dá uma bola curta para o Arrascaeta bater no gol. Então, o Flamengo de hoje é um Flamengo que traz muita confiança para os jogadores. O Lázaro, embora tenha sido substituído, foi bem. Isla sai bem com isso. João Gomes, vou falar Gabigol, Everton, mas o Thiago Maia. É um Flamengo que recupera a confiança. Isso é fundamental. Daqui a pouco tem mais do comentário do Zinho, do Fábio Luciano e também do Calçade, mas agora tem o Marinho que começa a falar no Maracanã e a gente acompanha. Que eu desconheço um pouco, eu